tudo bem? Meu nome é Marcos e eu venho aqui hoje introduzi-los à nossa apresentação sobre ciclo Otto e ciclo Diesel. Juntamente comigo estão meus colegas Matheus Lizarte e Guilherme Petrini, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre como funcionam os motores, eficiência, a diferença entre o motor real e o motor teórico e um pouquinho de história. Opa, tudo bem? Meu nome é Marcos e eu vou estar falando para vocês sobre o ciclo Otto. Começando com a história, a verdade é que o nosso ciclo Otto, ele não foi criado por Otto, ele foi criado pelo Alphonse Bell de Rochas, um engenheiro francês que criou esse tal de ciclo de duas adiabáticas e duas isocóricas. Mas o Otto, na verdade o tal do Otto, se chama Nicolas August Otto. Ele foi um engenheiro alemão e ele fez o nosso primeiro motor que utiliza esse ciclo, o motor de 4 tempos, que a gente conhece muito bem. E eu vou estar falando para vocês um pouco sobre esse motor. Bom, primeiramente esse motor é conhecido como motor de 4 tempos. Por quê? Porque as 4 fases principais dele são a admissão, compressão, explosão e descarga. São 4, então é um motor de 4 tempos. A nossa primeira fase, a admissão, ela vai ocorrer como? O que a gente tem nesse motor? Uma válvula de admissão, de escape, a nossa vela e nosso pistão. Para começar o nosso ciclo, que é nesse gráfico do ponto 0 ao ponto 1, a nossa primeira isobárica, a gente vai ter a nossa admissão. Nossa válvula de admissão vai abrir para liberar o ar para entrar no motor, e o nosso pistão ele vai descer puxando esse ar para dentro. Vai ocorrer aí a nossa isobárica. A partir daí, com o ar dentro do motor, a válvula vai fechar e esse pistão vai subir, comprimindo o ar que está lá dentro. É claro que aí a gente já chama essa fase de compressão, que aí já é a nossa primeira adiabática, que é do ponto 1 até o ponto 2. Quando ocorre essa compressão no motor teórico, a partir do momento que o pistão chegar no ponto máximo dele, a nossa vela vai acender uma faísca e a nossa mistura de combustível e ar vai gerar uma explosão. Nessa explosão a gente vai ter a entrada de calor, que a gente vai utilizar esse calor para o funcionamento do motor, é claro. Vai ter a entrada de calor no nosso ciclo. A partir daí, o nosso pistão vai baixar, criando nossa segunda adiabática, que vai ser a adiabática que vai do ponto 3 até o ponto 4. Quando esse pistão abaixa, a nossa pressão vai diminuir e o nosso volume vai aumentar. A partir do momento que o pistão chega no seu ponto mínimo, a nossa válvula de escape vai começar a atuar. E aí essa pressão vai diminuir mais ainda, a gente vai ter a nossa isocórica, e é aí que começa a sair o calor do motor. E aí o pistão vai subir e empurrar aquele ar restante para cima, reiniciando o ciclo. A partir daí vai correr tudo de novo. Agora, por que no motor teórico a eficiência é de 56% e no motor real a eficiência desses motores fica na casa dos 20%? Bom, a verdade é que a gente tem muitas diferenças entre o funcionamento do motor real e do motor teórico. Começando porque no motor teórico a gente considera que as perdas são nulas, enquanto no real isso não é possível de ocorrer. Então, para começar, a gente vai começar considerando as nossas perdas das nossas isobáricas, que é a perda da admissão e a perda da descarga. Ocorrem sim perdas aí, já que o pistão ele tem que atuar para puxar o ar para dentro e empurrar o ar para fora. E é claro que já posso aí puxar de outro ponto, que é esse movimento aí do pistão. Ele é claro que tem um certo atrito. Não é um atrito muito grande, mas é um atrito considerável, que já é diferente de zero. E também, para o pistão funcionar plenamente, ele deve ser resfriado. E aí a gente também já perde um pouquinho de calor para o nosso pistão. Mas não é só isso as perdas. A gente tem várias coisas para considerar. Primeiramente, quando a gente está trabalhando com motor teórico, as coisas acontecem de forma muito cíclica e muito instantânea. Por exemplo, o nosso pistão sobe, chega no ponto máximo e a partir de lá ocorre a explosão instantaneamente e o pistão desce. Mas, na realidade,
quando ocorre a faísca, a explosão e toda a queima daquele combustível não ocorre de forma instantânea. Então, para deixar o nosso motor funcionando bem, na realidade, o pistão, a nossa faísca, na verdade, ela não ocorre quando o pistão chega no ponto máximo. Ela ocorre um pouquinho antes, ela se adianta. E é claro que, graças a esse adiantamento, a gente já tem aí uma perda de eficiência. Mas não é só isso. Por exemplo, as nossas válvulas são consideradas como simplesmente passagens que abrem e fecham para o açaí. Mas, na realidade, essas válvulas, elas têm um tempo, elas não ocorrem de forma instantânea a abertura e fechamento delas. E elas também ocorrem um pouquinho antes do pistão chegar no ponto mínimo ou no ponto máximo. E é claro que isso aí gera uma perda de eficiência. Todas essas coisas não instantâneas que ocorrem geram uma perda para nós, que poderia ser trabalho útil. E graças a isso, a gente tem uma diferença entre o funcionamento do motor real e do motor teórico. Primeiramente, o nosso motor real trabalha na casa lá dos 20% de eficiência e o teórico vai trabalhar lá na casa dos 56%. E aí, galera, beleza? Eu sou o Guilherme, do curso de Engenharia Elétrica da UTFPR, e eu quero calcular o rendimento do ciclo Otto. Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo para Física 2. Então, como que funciona o ciclo Otto? Aqui a gente vai ter uma abordagem mais teórica para ficar mais simples os nossos cálculos. Como que funciona o ciclo Otto? O ciclo Otto, ele começa com uma compressão adiabática, depois ele passa por um processo isocórico, depois ele tem uma expansão adiabática e por fim ele termina com uma isocórica. E cada um dessas transformações a gente chama aqui o processo AB, a gente vai chamar de tempo de compressão. A isocórica BC a gente vai chamar de ignição. A expansão adiabática a gente vai chamar de tempo motor. E por fim a isocórica a gente vai chamar de exaustão. E também a gente vai definir R como sendo V sobre V0, que é o volume final, e V0 é o volume inicial, o menor volume, aliás, como taxa de compressão. E sem mais enrolação, vamos calcular o rendimento. Como que numa máquina térmica ideal, como que é o cálculo do rendimento? Então o rendimento eta é 1 mais QF sobre QQ. Aqui no nosso ciclo Otto, a gente vai receber o calor da fonte quente através dessa isocórica, porque nas adiabáticas a gente não tem troca de calor, então a gente só pode receber pela isocórica, e o calor vai ser liberado para a fonte fria nessa outra isocórica. Então, eu vou substituir aqui. Num processo isocórico, como não há dispêndio de trabalho, a gente sabe que o calor é igual à variação de energia interna. Isso é igual a 1 mais NCV delta T sobre NC, eu vou chamar de delta T1 e NCV delta T2. Tudo bem? Eu quero abrir essa expressão aqui. O NCV com NCV vai para o espaço. Sobra aqui o rendimento eta é 1 mais T delta T1. Delta T1 é quem? É do calor da fonte fria. É a temperatura em A menos a temperatura em D. Então é 1 mais TA menos TD dividido por TC menos TB, que é a temperatura em C menos a temperatura em B. Aqui a gente vê que a temperatura em A ela é menor do que a temperatura em D, certo? Porque se a gente pega as isotermas, como essa isoterma está mais para cima, a temperatura dela é maior. Ou seja, esse número aqui ele vai ser negativo. Então eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, só para facilitar, só para ficar mais visualmente fácil de compreender. Então vai ficar o rendimento 1 menos TD menos TA sobre TC menos TB. Temos essa relação aqui. Agora a gente precisa calcular essas temperaturas. Como que eu vou calcular essas temperaturas? Eu vou usar o fato das adiabáticas, que eu ainda não usei.
E vai ser como? Vamos começar com a adiabática CD. Então, vou escrever aqui, ó. Adiabática CD. E de uma expansão adiabática, a gente sabe a seguinte relação, que T0 V0 elevado a gama menos 1 é igual a T vezes V elevado a gama menos 1. Gama sendo o expoente de Poisson, que é dado por CP dividido por CV. Beleza? Então a gente vai fazer aqui que a temperatura em C vezes o volume em C elevado a gama menos 1 é igual a temperatura em D vezes o volume em D elevado a gama menos 1. Daqui a gente tira, portanto, que a temperatura em C é igual a temperatura em D dividido por... Quem é o volume em D? O volume em D é V. O volume em C é V0. É V sobre V0 elevado a gama menos 1. Temos essa relação para a temperatura C com a temperatura D. Vou fazer a mesma coisa agora para a adiabática AB. Então, eu vou vir aqui, adiabática AB. Que relação que a gente tem? A gente tem que T0 V0 elevado a gama menos 1 é igual a TV elevado a gama menos 1. Daqui a gente tira aqui a temperatura em A vezes o volume em A elevado a gama menos 1 é igual a temperatura em B vezes o volume em B elevado a gama menos 1. Daqui a gente tira, portanto, que a temperatura em B é igual a temperatura em A vezes... Quem é o volume em A? O volume em A é V. O volume em B é V0. Então, daqui a gente tira, portanto, que TB é igual a TA, que multiplica V dividido por V0 elevado a gama menos 1. Beleza, temos uma relação de TB com TA, TC com TD. Podemos substituir a nossa relação com rendimento. E, portanto, nosso rendimento vai ficar assim. Eta é igual a 1 menos TD menos TA dividido por... Veja que V sobre V0 elevado a gama menos 1, V sobre V0 elevado a gama menos 1. Como tem uma subtração, eu vou colocar esse termo em evidência. Só que aqui do começo a gente disse que V sobre V0 é a nossa taxa de compressão. Então vai ficar TD menos TA, que multiplica R elevado a gama menos 1. Aqui a gente simplifica. Sobra, portanto, que o nosso rendimento eta é 1 menos 1 sobre R, tudo isso aqui elevado a gama menos 1. Agora, só um exemplo numérico. Num ciclo Otto, a taxa de compressão é na casa de 8. E o gama, ele vale 1,4. Então, substituindo aqui e fazendo as continhas, a gente tem um rendimento de aproximadamente 56%. Porém, no motor real, o rendimento, vou escrever aqui rendimento real, é na casa de 30%. Temos essa perda considerável do modelo teórico para o modelo real. Isso será discutido logo em seguida pelo Matheus Lizardi. Olá pessoal,
eu sou o Matheus e eu vou falar sobre ciclo diesel. Comentando agora sobre a história do motor a diesel. O motor a diesel foi inventado pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel, que viveu entre os anos de 1858 a 1913. O motor a diesel, ou motor de ignição por compressão, é um motor de combustão interna, em que a combustão se faz pelo aumento de temperatura provocado pela compressão do ar. Em 23 de fevereiro de 1893, o engenheiro alemão Rudolf Diesel recebeu a patente para o seu motor de autoignição. O motor diesel destacava-se ainda hoje pela economia de combustível. Rudolf Diesel nasceu em Paris em 1858, filho de um artista e de uma governanta que também era professora de línguas. Em 1885, montou sua primeira loja-laboratório em Paris, onde desenvolveu seu motor a tempo inteiro. Mais tarde, mudou-se para Berlim, onde continuou seu trabalho, ficando sempre associado a Link Enterprises. Em 1893, patenteou sua invenção, apresentando o primeiro automóvel da história equipado com motor a diesel, e o primeiro movido por um biocombustível em Augsburg, Alemanha, no dia 10 de agosto. Diesel regressa à Europa para prosseguir essas pesquisas. No entanto, ele faleceu no dia 30 de setembro de 1913, ao cruzar o Canal da Mancha numa viagem à Inglaterra. Diesel pretendia expor às autoridades navais daquele país novas possibilidades para o uso do seu motor. A cabine do navio onde viajava chegou vazia à Inglaterra. Os motivos e acontecimentos que levaram à sua morte continuam um mistério até hoje. Dias depois de sua morte, seu corpo foi encontrado a boiar no Mar do Norte. Comentando agora sobre a tecnologia do motor a diesel, temos como uma grande desvantagem o fato de quando está frio, o ar a ser comprimido poderá não atingir a temperatura suficiente para a primeira ignição. Mas esse tipo de obstáculos vem sendo eliminado em virtude das injeções eletrônicas diretas e a maior rotação do motor de partida. Nos modelos antigos ou lugares muito frios, costumava-se usar velas de incandescência no tubo de admissão, para assim minimizar o efeito, sendo que alguns motores estacionários ainda usam buchas de fogo e a partida ainda é feita com manivelas. As principais diferenças entre o motor a gasolina e o motor a diesel são as seguintes. Enquanto o motor a gasolina funciona com a taxa de compressão, que varia de 8:1 e 12:1, no motor a diesel esta varia de 15:1 a 25:1. Daí a robustez de uma relativamente à outra. Enquanto o motor a gasolina admite a mistura ar-combustível para o cilindro, o motor a diesel aspira apenas o ar com o diesel sendo despejado diretamente no topo do cilindro. A ignição dos motores a gasolina dá-se a partir de uma faísca elétrica fornecida pela vela de ignição, antes da máxima compressão na câmara de explosão. Já no motor a diesel, a combustão ocorre quando o combustível é injetado e imediatamente inflamado pelas elevadas temperaturas, devido ao ar fortemente comprimido na câmara de combustão. O engenheiro Rudolf Diesel chegou a esse método quando aperfeiçoava máquinas a vapor. Agora, sobre o funcionamento do motor a diesel, na maioria das aplicações, os motores diesel funcionam como um motor a 4 tempos. O ciclo inicia com o êmbolo no ponto morto superior, a válvula de admissão está aberta e o êmbolo, ao descer, aspira o ar para dentro do cilindro. O êmbolo atinge o ponto morto inferior, então a válvula de admissão fecha. Inicia então a compressão. A temperatura do ar dentro do cilindro aumenta substancialmente devido à diminuição do volume. Pouco antes do PMS, o ponto morto superior, o combustível começa a ser pulverizado pelo injetor em finas gotículas, misturando-se com o ar quente até que se dá a combustão. A combustão é controlada pela taxa de injeção de combustível, ou seja, pela quantidade de combustível que é injetado. O combustível começa a ser injetado um pouco antes do ponto morto superior devido ao fato de atingir a quantidade suficiente para uma perfeita mistura e, consequentemente, uma boa combustão. A expansão começa após o ponto morto superior do êmbolo com a mistura na proporção certa para a combustão espontânea, onde o combustível continua a ser pulverizado até o momento antes do ponto morto inferior.
O ciclo termina com a fase de escape, onde o êmbolo retorna ao ponto morto superior, o que faz com que os gases de combustão sejam expulsos do cilindro, retomando assim o ciclo. No caso dos motores a dois tempos, o ciclo completa a cada volta. A admissão não é feita por válvulas, mas sim por janelas. Comentando também sobre os usos, seu primeiro uso prático foi no campo de propulsão naval. As primeiras embarcações a usá-las foram o petróleo Vandal e o submarino Ingrat. Em 1912 surge a primeira locomotiva a diesel. O primeiro trator e o primeiro caminhão a diesel surgiram, respectivamente, em 1922 e 1923. No começo dos anos 1930, automóveis com esse propulsor disputaram de competições automobilísticas nos Estados Unidos. A produção em série de automóveis leves dotados de motor a diesel só teve início na década de 1930 por iniciativa de fabricantes da França e da Alemanha. Comentando agora mais sobre o ciclo diesel, ele é essencialmente caracterizado pela combustão causada pela compressão de mistura de ar e combustível. O ar é admitido pela câmara no primeiro ciclo entrando na câmara. No segundo ciclo, o pistão faz a compressão dessa massa de ar e o término da compressão injeta-se combustível sob pressão no interior da câmara. Dadas as altas temperaturas e pressão no interior da câmara, a mistura sofre a explosão ao final do ciclo. A expansão do gás originário dessa explosão expande-se, originando o terceiro ciclo. Finalmente, o gás de resíduos da combustão é liberado pelas válvulas, quando então reinicia o processo. De uma forma geral, o estado inicial do ciclo promove uma compressão adiabática e leva a máquina ao próximo estado. Nesse estado ocorre uma transição isobárica, onde a máquina recebe calor durante a mudança deste para o próximo, ocorre uma expansão adiabática. Finalmente, ocorre uma transformação isocórica, onde a máquina perde calor e a partir daí reinicia o processo. E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho de ciclo diesel. Diferente do ciclo Otto, que a gente discutiu agora há pouco, o ciclo diesel ele tem um processo diferente. Ele começa da mesma forma com a compressão adiabática, aqui a adiabática AB, e aqui que vem a diferença do ciclo Otto. O ciclo Otto ele tinha uma isocórica, e aqui agora a gente vai ter uma isobárica, uma expansão isobárica. A isobárica é BC. Depois a gente vai passar por uma expansão adiabática, CD, e por fim uma isocórica, DA. Aqui no ciclo diesel, de novo, as adiabáticas a gente não tem troca de calor, então a gente vai receber o calor da fonte quente pela isobárica BC, e a gente vai ceder calor para a fonte fria pela isocórica DA. E aqui algumas definiçõezinhas, a gente chama de RC, é V0 sobre V1, V0 aqui, V1 aqui, a gente vai chamar de taxa de compressão. E RE, V0 sobre V2, V0 aqui, V2 aqui, taxa de exaustão. Também gama, CP sobre CV, é o coeficiente de Poisson, ou expoente de Poisson. Aqui eu só vou fazer uma manipulação matemática que vai ser interessante para a gente na demonstração depois, que é inverter. É dizer que CV sobre CP é 1 sobre gama. Tudo bem? Isso aqui vai aparecer para a gente e a gente já deixa aqui anotado para não gerar confusão depois. E aqui, de novo, eu quero calcular o rendimento teórico desse motor a diesel. Então, como que a gente começa? Análogo ao ciclo Otto. O rendimento eta é 1 mais calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. E o rendimento vai ser, abrindo a expressão do calor da fonte fria, é uma isocórica, NCV TA menos TD. Aí, análogo ao ciclo Otto, TA ele é menor do que o TD, então esse número é negativo. Aí eu posso multiplicar por menos 1. E o calor da fonte quente é uma isobárica, então vai ser NCP TC menos TB. Aí o número de mols a gente pode simplificar, sobra que o rendimento eta é 1 menos 1 sobre gama, CV sobre CP, que a gente acabou de definir, que multiplica TD menos TA, dividido por TC menos TB. Beleza, mas eu não quero deixar em função da temperatura, porque eu não sei a temperatura do motor. Eu consigo saber volume. E a taxa de
compressão e exaustão. Eu quero deixar em função dessas taxas. Então eu vou usar a adiabática AB. Aqui é a compressão adiabática. A adiabática AB, o que a gente sabe? Que T0 vezes V0 elevado a gama menos 1 é TV elevado a gama menos 1. Então, a temperatura em A vezes o volume em A. Quem é o volume em A? V0 elevado a gama menos 1 é igual a temperatura em B vezes o volume em B elevado a gama menos 1. O volume em B é o volume 1. Aqui a gente faz a razão. TA sobre TB é 1 sobre RC, a taxa de compressão, elevado a gama menos 1. E eu vou repetir esse processo para a diabática CD. A temperatura em D vezes o volume em D, que é V0 elevado a gama menos 1, é igual a temperatura em C vezes o volume em C, que é V2 elevado a gama menos 1. E aqui, portanto, a gente tira que TD dividido por TC é 1 sobre a razão, a taxa de exaustão elevado a gama menos 1. E aqui a gente vai fazer uma substituição, a gente vai fazer um artifício matemático. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por RE. Vou multiplicar e dividir por RE. E a mesma coisa aqui, vou multiplicar e dividir por RC. Por quê? Quando eu fizer essa manipulação, perceba que aqui eu vou ficar com RE, eu posso colocar aqui dentro, fica elevado a gama. RE vezes 1 sobre RE elevado a gama. E aí eu posso substituir aqui as temperaturas. Eu vou substituir a temperatura D e a temperatura A. A temperatura D é a temperatura em C vezes RE dividido vezes 1 sobre RE elevado a gama, porque esse RE juntou com esse cara daqui e ficou gama. E a mesma coisa para o TB. Fiz aqui, ó, análogo, totalmente análogo. O TA. TA é igual a TB vezes 1 sobre RC elevado a gama vezes RC, porque esse RC entrou aqui e ficou elevado a gama. É o que a gente tem aqui. Então, o nosso rendimento vai ficar 1 menos 1 sobre gama, TCRE, 1 dividido por RE elevado a gama, menos TB vezes RC, 1 sobre RC elevado a gama, tudo isso dividido por TC menos TB. Tá, mas eu ainda não eliminei a temperatura, eu quero eliminar a temperatura. Eu ainda vou usar um fato que eu não usei, a expansão adiabática. Vem aqui para cá, por favor. Eu vou usar a expansão adiabática, que eu não usei ainda. Então vamos lá. Numa expansão adiabática, o que a gente sabe? Que a temperatura em B dividido pelo volume em B, que é V1, é igual a temperatura em C dividido pelo volume em 2. O volume em C, que é 2, que é V2. E numa expansão isobárica, a pressão aqui é constante, por isso a gente pode usar essa relação. Ou seja, TC dividido por TB aqui é mais um algebrismo, para o nosso resultado ficar mais elegante. TC sobre TB é V2 sobre V1. Só que, vem aqui por favor de novo, quem que é V2? V2 é V0 sobre RE. RE é V0 sobre V2, então V2 é V0 sobre RE. E análogo para o V1. RC é V0 sobre V1. Então V1 é V0 sobre RC. E eu vou substituir aqui. V2 é V0 sobre RE. E V1 é V0 sobre RC. E aqui a gente simplifica o V0. Sobra o quê? Que aí a gente faz aqui a divisão de fração, né? Produto dos meios, igual conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E a gente vê que TC vezes RE dividido por TB vezes RC é igual a 1. E daqui a gente consegue tirar um resultado bem legal, né? Veja que aparece TCRE, TBRC, TC e TB. Eu posso dividir todo mundo. Aqui por TB sobre RC, aqui por TC sobre RE, e aqui embaixo divide pelo produto dos dois. E fazendo a nossa simplificação, a gente tem que o nosso rendimento eta é 1 menos 1 sobre gama, que é o coeficiente de Poisson,
que multiplica 1 sobre RE elevado a gama menos 1 sobre RC elevado a gama, tudo isso dividido por 1 sobre RE menos 1 sobre RC. E aqui, para efeitos práticos, o RC num motor a diesel é lá na casa de 15. O RE é na casa de 5. E o nosso expoente de Poisson é 1,4. Fazendo as nossas substituições e a continha, a gente tem que o nosso rendimento teórico vai ser de aproximadamente 60%. Mas no motor a diesel real, o rendimento real é na casa de 42%. Isso é tudo bem, pessoal.